Bom, galerinha, tudo bom? Vamos agora falar sobre campos magnéticos produzidos por correntes, tá? Então, continuando a parte, né, de campos magnéticos, e essa é uma descoberta muito importante que foi feita em 1819 por Hans Christian Ørsted, tá? Porque ele percebeu que uma agulha magnética tem uma reação quando está perto de um fio que passa uma corrente. Você pode falar que é um experimento simples, que é. Ele simplesmente pegou um fio passando uma corrente, chegou com uma agulha magnética perto e ela deu uma alinhada em relação a como estava na corrente, mas isso é algo importantíssimo. Por quê? Porque uma agulha magnética, ela sente a ação de um campo magnético. E aqui eu tenho um fenômeno elétrico, onde eu estou aplicando um campo elétrico, né, uma diferença potencial que dá um campo elétrico que faz com que as cargas se movam. Por que essa é uma das experiências mais importantes da física? Porque ela une campo elétrico e campo magnético, que eram entidades completamente separadas, isoladas. E essa descoberta leva a uma intensa pesquisa na área por Ampère, por Faraday, por Henry, e aí culmina no trabalho fenomenal de Maxwell, né, que são as equações de Maxwell, e a partir dali muita coisa muda. Você tem aí agora um eletromagnetismo sendo explicado por apenas 4 equações, diversos fenômenos acontecendo, explicado por 4 equações, que põem em xeque, né, a teoria de Newton, né? E aí, por outros motivos, talvez a gente chegue a isso no último capítulo, né? Mas põe em xeque a teoria de Newton. E aí, quando você vê, tem algo, surge a relatividade geral, a relatividade especial, perdão, e vai culminando em diversos outros trabalhos que revolucionam a física, a teoria de campos, que é a teoria mais moderna que nós temos, tá? Bom, o campo magnético ele tem uma complicação a mais do que o campo elétrico, porque a corrente que produz o campo ela tem uma orientação, enquanto que a carga ela é um escalar. Então, a carga ela é um escalar, né? Tanto o campo magnético quanto o campo elétrico eles são campos vetoriais, mas enquanto que a carga é um escalar, a corrente tem uma orientação. Então, o campo magnético que é produzido por esse elemento de matriz de corrente, que eu vou chamar de IDS, onde ds é um vetor que aponta na direção da corrente, o campo magnético ele vem de um produto vetorial de SR, tá? Onde R vai ser a distância aqui do fio até um ponto. Ou seja, o campo magnético ele é sempre perpendicular ao fio e sempre perpendicular a R, tá? Essa fórmula é conhecida como lei de Biot-Savart. E note que aqui eu também tenho uma constante, né, que é μ0, que é a permeabilidade do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, ou 1,26 vezes 10 a menos 6 Tesla metro por ampere. Tá? Tá aqui a explicação de ds. Ok? Então, o campo magnético vai ser sempre aqui perpendicular à corrente e perpendicular à distância, tá? Porque vem de um produto vetorial. As linhas de campo magnético elas são linhas fechadas, vamos lembrar disso, né? Não há monopolo magnético. E como que eu sei, então, qual é a direção do campo magnético, né? Se eu tenho um fio que passa uma corrente, é mais uma regra da mão direita, tá? A terceira, então você põe o seu dedão na direção da corrente, você vai girar a sua mão para onde aponta o seu dedão, e aí você vai ter a direção do campo magnético. Note, se eu tenho aqui uma corrente entrando, como é esse caso aqui, que eu tenho uma corrente entrando, olha para onde está apontando o campo magnético, certo? Lembrando que as linhas de campo magnético seguem as mesmas regras das linhas de campo elétrico. Então está entrando assim no quadro, as linhas de campo estão assim. Se eu estiver saindo, elas vão girar na outra direção, tá? Então é essa a regra da mão direita que nós temos, e isso daqui é feito aí, uma imagem pictórica aqui, que seria um fio e limalhas de ferro passando, ok? Então, a orientação do campo magnético produzida pelo elemento de corrente é perpendicular tanto ao sentido radial quanto ao elemento de corrente, como está mostrado aqui. O módulo do campo magnético é dado por essa expressão, tá? Lembrando que θ é o ângulo entre a orientação do vetor posição R
e o elemento de corrente, e é sempre o menor ângulo entre esses dois vetores. Tá? E agora a gente vai calcular aí o campo magnético para algumas distribuições de elementos de corrente. Então a gente começa pelo caso mais clássico, né, que é o campo magnético produzido por um fio reto e longo. Tá? Então a gente vai calcular o campo magnético dB em determinado ponto P a uma distância R do fio, como ilustrado abaixo. Então note que ó, eu tenho esse é o ponto P, está uma distância R do meu fio, tá? Então esse vetor R está apontando para cá, a corrente está fluindo para cá. Então, esse é o meu ds e esse é o meu ângulo θ, tá? E aí eu estou definindo aqui como se fosse, no meu eixo, o zero, que é onde está o ponto P. Isso aqui seria o meu sentido de S, tá? Isso aqui é R, isso daqui é S. E eu defini aqui um R perpendicular. O que é esse R perpendicular? É o R que é perpendicular ao fio, que vai de P até o fio, tá? Então, usando a regra da mão direita, você põe o seu dedão na direção do fio e você gira e você vê que o campo está para fora da página, tá? Já defini qual que é o campo a partir da regra da mão direita, a orientação do campo, né? A partir da regra da mão direita. Agora vamos calcular o campo magnético. Então notem o seguinte, todos os elementos infinitesimais ds do fio, tá? Eles vão somar, mais ou menos, na mesma direção. Porque como a soma é dada pela regra da mão direita, qualquer elemento ds está dando um campo que está apontando para fora. Acho que você não está aqui assim. Está apontando para fora do quadro. Então vai todo mundo se somar, tá? Mas, se eu tô com um... Peraí que o meu microfone deu um problema aqui. Se eu tô aqui, por exemplo, com esse ds aqui, esse elemento infinitesimal aqui ds, o meu R está aqui, ó. Esse ângulo θ é diferente desse ângulo θ. Então, o ângulo θ está mudando conforme o ds, mas ele tem uma simetria porque o fio é muito longo. Então, se eu pego esse mais ds aqui, eu pego um menos ds aqui, menos s aqui, esse R aqui é o mesmo. Tá? O ângulo também vai ser o mesmo. Até porque você quer o seno de θ, e seno de θ é igual a seno de 180 menos θ. Então, você tem uma simetria do problema que permite com que, ao invés de eu precisar integrar de menos infinito até mais infinito cada elemento infinitesimal de campo dB devido a um elemento infinitesimal ds, eu posso simplesmente multiplicar por 2 e integrar de 0 a infinito. Por causa dessa simetria. Então, agora eu vou pegar aqui, cadê o meu módulo? Estava ali em cima. Aqui, ó. μ0i sobre 4π ds seno θ sobre R2. Então eu vou tirar as constantes, que é μ0i sobre 2π, seno θ ds sobre R. Não só R está mudando, como θ também está mudando, né? Não só apenas R, como θ mudam. R eu vou escrever como sendo, ó, R ao quadrado, isso aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? 90 graus, R ao quadrado, ou R é raiz quadrada de S2 mais R perpendicular ao quadrado. E seno de θ é seno de 180 menos θ, que é o raio perpendicular dividido por raiz de S2 mais R2. Tá? Isso aqui é o meu ângulo 180 menos θ. Ok? Então pronto, vou fazer essa integração, substituir agora aqui o seno θ e o R2, então fica o raio perpendicular sobre R2 mais S2 elevado a 3 meios ds. Tá? Isso dá essa expressão. Eu tenho que aplicar aqui L'Hopital para poder saber exatamente o que acontece quando R é zero e R é infinito. Tá? E isso aqui dá 1, de forma que o campo magnético é uma distância perpendicular ao fio reto e longo, condutor de corrente, é μ0i sobre 2π R perpendicular, apontando para fora do quadro. Bom, se eu quero uma espira agora, né, então vou calcular o campo magnético no centro de uma espira de raio circular, Rzão, como está aqui na figura. Tá? E aí a gente tem aqui que dB é μ0 sobre 4π e ds seno θ sobre R2. Agora, olha só o seguinte. Vai acompanhando a corrente. Ó. Todo momento, cada elemento infinitesimal ds aqui
está contribuindo com um campo para fora do quadro. Tá? Então o campo a gente já sabe que vai apontar para fora do quadro pela regra da mão direita. Agora notem que o meu elemento infinitesimal aqui, ds, tá? Ele é sempre perpendicular ao R, que é o vetor que liga o ponto P, onde eu quero calcular o campo, tá? Até o elemento infinitesimal. Eles são sempre perpendiculares. R tem módulo de Rzão. R e ds são perpendiculares sempre. Tá? Então fica fácil porque o ângulo θ ele não varia, é sempre 90 graus. E seno de 90 a gente sabe que dá 1. Então meu elemento infinitesimal de campo dB vai ser μ0 sobre 4π e ds seno de 90, então daí ds, sobre R2, porque Rzinho é igual para todo mundo, que é o raio da minha espira. Tá? Então, eu poderia acabar aqui, né? Porque aí é só você integrar, se eu quisesse, né? Vou fazer de dois jeitos. Eu poderia integrar o meu dB, que é a integral de μ0 sobre 4π e ds sobre R2. Eu vou integrar de 0 até 2πr, que eu estou percorrendo todo o meu fio. Tá? E isso aqui vai me dar μ0i sobre 2πr. Poderia fazer assim. Mas eu também posso pensar que meu ds é um r dφ. E aí eu vou integrar de 0 até 2π de r dφ, que dá μ0i sobre 2r. Opa, aqui sobrou um π, né? Peraí. Aqui sobrou um π. Isso. Tá? Por que você está fazendo assim também? Porque se você tiver um quarto de circunferência, você vai integrar de 0 até π π sobre 2 e por aí vai. Tá? Então isso aqui fica uma forma geral para qualquer pedaço de um arco que você queira calcular no centro. Você consegue usar essa expressão se você quiser de forma fácil. Tá? Agora, esse cálculo é apenas no centro da espira. Mas aí, se eu quiser calcular fora da espira, aqui nesses pontos, eu posso? Posso. Mas você vai ter aí uma complicação um pouco maior, você vai precisar, a integral não fica tão fácil, você talvez precise aí de, como é que fala? De umas técnicas de integração numérica. Tá bom? Bom, agora a questão é o seguinte, a gente viu no capítulo anterior que se eu pego um fio condutor que passa uma corrente I, e ele está na presença de um campo magnético B, ele sente uma força F igual a IL vetor B. Tá? E o módulo dessa força é ILB seno de θ, tá? Considerando aí o meu B constante durante todo esse comprimento L, que é importante. Tá? Então, e se eu agora pego e ponho dois fios paralelos condutores com uma corrente I? Por que eu quero dois fios? Porque se eu tenho um fio, olha só o que eu sei agora, se eu tenho um fio I1, né, passa uma corrente I1, ele vai produzir um campo magnético. Mas se ele produz um campo magnético, esse fio aqui perto dele, que tem uma corrente I2 passando, vai sentir uma força. Certo? Agora, se nesse fio aqui I2, se tem esse fio aqui I2, ele vai produzir um campo magnético. E esse fio I1 vai sentir esse campo magnético produzido por 2 e vai sentir também uma força. Então, se eu tenho dois fios condutores paralelos que passam uma corrente, pode ser uma corrente no mesmo sentido ou sentido ao contrário, eles podem ou se atrair ou se repelir dependendo do sentido da corrente. Então, olha só, nesse caso aqui, são dois fios onde estão passando uma corrente no mesmo sentido. Pega no fio 1 aí, né? Veja como é que está a orientação da corrente, veja como é que está a orientação do campo magnético. Então, o campo magnético aqui, nesse fio 2, está entrando na tela, ok? Bom, lembrando que F vai ser I2L vetor
B produzido por 1, certo? Se B está entrando no quadro e está para cima, I vetor L, perdão, vetor B está na direção do fio 1. Então esses dois fios eles vão se atrair, tá? E a gente sabe, já que a gente já calculou, qual a intensidade do campo magnético produzido por um fio. Então agora a gente vai ver como é que fica essa situação toda. Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que no fio 1 passa uma corrente e que vai produzir um campo magnético dado por essa expressão. Estou colocando agora a distância D entre os fios, tá? Essa imagem ficou mais bonita. Agora a gente pega esse fio 2, tá vendo? Estão os dois na mesma direção. Tá uma distância D, esse campo magnético agora, se você pegar o sentido, vai estar apontando para cima, tá? Aqui, o I está apontando para cá, então o meu vetor L vai estar apontando nessa direção. L, vetor B, vai dar uma força para cá. Então, é só você fazer agora, ó, a força em 2 devido ao campo em 1 vai ser I2LB1. Substitui o valor de B1, que você acha que é μ0 I1 e 2L sobre 2πd. Você poderia fazer o contrário também. Você poderia começar pelo fio 2, achar o campo e depois achar a força, que vai ser exatamente igual. Por que que essas duas forças têm que ser exatamente iguais? Lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Ok? Então, dois fios paralelos com corrente na mesma direção, eles vão se atrair. E isso a gente consegue ver em laboratório. E dois fios com correntes que passam em direções em sentidos contrários vão se repelir. Ok? Bom, mas não sei se vocês se lembram lá da lei de Gauss que a gente trabalhou no início do curso. Espero que sim, né? Mas lembra que a gente pode calcular o campo elétrico de qualquer distribuição de cargas elétricas usando a lei de Coulomb. Podemos? Podemos. Só que se a distribuição de cargas for complicada, essa integral pode se tornar um inferno, né? Mas sai, nem que seja numérico. Se a distribuição de carga tiver uma simetria esférica, cilíndrica ou algo do gênero, planar, alguma simetria geral, a gente consegue facilitar a nossa vida usando a chamada lei de Gauss. Para o campo magnético, a gente também tem essa facilidade, tá? A gente pode, né, como eu falei, calcular qualquer coisa usando Biot-Savart, que pode ser uma integral muito complicada, mas em alguns casos mais simples, com uma simetria mais fácil de entender, a gente pode aplicar, né, a lei de Ampère, tá? Então, você lembra o seguinte, né? A lei de Gauss, ela trabalhava com a carga envolvida numa superfície. Era a integral do campo elétrico de uma superfície fechada, na área de uma superfície fechada. E aí a gente relacionava o fluxo desse campo elétrico à carga líquida contida no interior da superfície gaussiana. A lei de Ampère relaciona a circulação do campo magnético à corrente líquida que atravessa um circuito amperiano. Tá? Então, vamos fazer o caminho contrário, tá? Vou partir de Biot-Savart. Então, o que a gente sabe? Se eu tenho um fio, tá, onde passa uma corrente I, eu sei que o campo magnético ele é circular, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral nesse círculo aqui de B escalar dl, tá? Então eu vou acompanhar aqui o campo magnético somando a cada elemento infinitesimal aqui dl. Não é o ds que a gente viu na lei de Biot-Savart, não, que vai acompanhando a corrente. Esse cara está acompanhando o campo, a circulação do campo. Então eu vou acompanhando aqui nesse dl e vou somando e vou fazendo esse produto escalar a cada instante. Como dl e b, eu estou caminhando sempre na mesma direção, dl e b então são paralelos, esse produto escalar vai me dar simplesmente bdl. Se eu pego todo esse circuito amperiano, eu sei que por simetria, né, o campo aqui ele é constante em todo esse circuito. Se ele é constante em todo esse circuito, eu posso tirar o B da integral. Então fica B integral de dl. Bom, mas se eu andar todo esse circuito aqui que tem o raio R, isso aqui vai me dar B vezes 2πr. Mas de Biot-Savart, a gente sabe que um fio que passa uma corrente I produz um campo que é μ0 I sobre 2πr. Então, a integral de B escalar dl neste circuito fechado, por isso tem essa bolinha aqui, né? Que a gente viu.
é B vezes 2πr, que é μ0i sobre 2πr vezes 2πr, que é μ0i. E aí, tá, nós temos a lei de Ampère. A lei de Ampère, na verdade, ela é bem geral, ela vale para qualquer circuito amperiano, para qualquer configuração de corrente, mas, de novo, assim como a lei de Gauss, ela não vai te ajudar sempre a calcular o campo magnético, tem que ter uma simetria, tá? Mas ela é absolutamente geral, e ela fala que a integral num circuito de B escalar dl é μ0 vezes a corrente que está envolta pelo circuito, ou pelo caminho, tá? Então, olha só, pega essas 5 correntes, e 1, 2, 3, 4 e 5. Vou traçar esse circuito amperiano vermelho aqui, certo? Note que esse circuito amperiano vermelho, ele envolve as correntes I1, I2 e 3. Se eu faço a integral de B escalar dl nesse circuito aqui, isso aqui vai ficar μ0 vezes I1 mais I2 mais I3. Porque as 3 correntes estão envolvidas. I4 e I5 existem, mas não fazem parte do meu circuito amperiano, tá? A orientação da integração, isso aqui é uma particularidade da lei de Ampère, tá? Determina o sinal da corrente. Então, se eu vou seguir aqui, olha só, ponho a palma da minha mão. É mais uma regrinha da mão direita para vocês brincarem. Ponho a palma da minha mão, eu vou acompanhando a direção da integração. Estou integrando assim, ó, vindo para cá, certo? O meu dedão vai apontar para onde? Para cima. Se o meu dedão está apontando para cima, toda corrente que aponta para cima ganha um sinal positivo, toda corrente que aponta para baixo ganha um sinal negativo. Certo? Isso aqui é DL. Oh, desgraça. Ok? Então, toda corrente que aponta para cima ganha no meu dedão sinal positivo, toda corrente contra o meu dedão sinal negativo. Se eu quisesse fazer a integração agora no sentido horário, ao invés do sentido anti-horário, eu estaria girando assim e toda corrente que está para baixo seria positiva, toda corrente que está para cima seria negativa. De novo, aqui o que vocês têm que fazer é ser coerente com o que vocês estão calculando. Tá? Então, tenham cuidado em relação à integração, cuidado em relação aos sinais das correntes. Só isso, tá? Então, se eu posso usar a lei de Gauss para o cálculo de campo elétrico, né, se eu tenho uma simetria, eu posso usar a lei de Ampère para o cálculo de um campo magnético. Tá? Então, vamos pegar um fio longo, tá? E aí, eu sei já lá a regra da mão direita, por simetria, que o campo B possui uma simetria cilíndrica em torno do fio e tem a mesma intensidade em todos os pontos a uma distância r do centro do fio. Note que agora o meu fio tem até um raio R, então ele tem uma certa dimensão aqui, tá? Então tá passando uma corrente I0 para cá, significa que meu campo magnético B, se você fizer a regra da mão direita, ele tá aqui, ó, apontando no mesmo sentido de DL, porque eu não sou besta e eu sempre vou escolher DL no meu sentido de B, né? Então, se eu pego, ó, um raio maior do que o raio do fio, então eu estou aqui fora, tá? Esquece Biot-Savart, você não sabe Biot-Savart, você sabe apenas que as linhas de B são fechadas e você sabe apenas pela regra da mão direita qual é o sentido de B e você sabe que como esse circuito amperiano está equidistante do fio, por simetria do seu problema, o campo B tem que ser constante em todo esse circuito amperiano. Tá? Então, ó, a integral aqui nessa curva 1 de B escalar dl é μ0 vezes I0, que é a corrente que passa no fio. Certo? Então, vamos lá. B e dl, sempre paralelos, produto escalar vai ficar BdL. Acabou a parte de vetores. Por simetria, B constante em todo o circuito amperiano, tiro B da minha integração. Fica B integral de dl. Isso é B vezes 2πr, isso é μ0 e 0, então B é μ0i sobre 2πr, que é como a gente já sabia, que é como o Biot-Savart deu pra gente. Ah, mas você chegou na lei de Ampère a partir de Biot-Savart. Aquilo ali foi só para mostrar, eu não cheguei em lugar nenhum. Eu usei um pro outro e o outro no 1 agora. Então você tem a ida e a volta. As duas leis são equivalentes, tá? São leis que você não prova, é assim que a vida funciona. Mas agora, a lei de Ampère vai me permitir calcular de forma bem simples o campo dentro do fio.
Tá? Então agora eu estou pegando essa curva 2 aqui, tá? Que é menor do que Rzão. Então a integral de B escalar dl é m0 vezes o I envolto. Tá? Então vamos analisar. Eu só estou preocupado com o I que está envolto pelo meu circuito 2. E aí, se tem um I0 para cá, de novo, por simetria, o meu campo B vai continuar tendo aqui essa cara. Tá vendo? E eu vou ter B e DL na mesma direção e no mesmo sentido. Então, de novo, o meu B escalar DL fica BDL pela simetria do problema, porque se você está vendo o fio assim, eu fecho seus olhos, giro o fio, abro de novo, você vai estar vendo a mesma coisa. O B tem que ser constante em todo o circuito amperiano. Você tira o B da integral. Então fica B integral de DL. Isso é 2πr. Agora esse Rzinho é daqui. Tá? B vezes 2πr, que é m0 I envolto. A diferença é que esse I envolto aqui não é I0. Tá? Por quê? Porque eu não estou envolvendo o fio inteiro. E I0 passa pelo fio. Mas eu vou assumir que a corrente é uniforme no fio inteiro. Ou seja, o J é constante. Se o J é constante, o I envolto dividido pela área da seção transversal, que é πr2, é igual a I0 dividido pela área do fio todo. Então aqui eu tenho Rzinho, aqui eu tenho Rzão. O I envolto, portanto, é I0 Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Isso dá para mim que B vezes 2πr é m0 I envolto. O I envolto é I0 Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. E o B, aqui, ele cresce com Rzinho. Então ele tem uma parte linear até chegar na borda do fio, onde o campo vai ser m0 I sobre 2πrzão, e depois ele cai com 1 sobre R. Tá? Então, ó, notem aqui nessa imagem que a intensidade das setas é a intensidade do campo. Então ele vai aumentando de forma linear, chegou aqui ele começa a cair com 1 sobre R. Ok? Mas assim, uma aplicação importante que a gente precisa, que é algo que a gente precisa bastante, é um campo magnético uniforme. Isso a gente consegue por solenoides, tá? Porque uma corrente fluindo em uma única espira produz um campo magnético que não é muito uniforme. A gente viu isso daqui. Cadê a nossa espira aqui atrás? Tá? Isso aqui para uma espira. Tá? Mas se você quer uma região com campo magnético uniforme, isso aqui não é muito uniforme. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma espira do lado da outra. E aí eu tenho um chamado solenoide. Tá? Então, o primeiro passo usado para produzir um campo magnético mais uniforme foi a bobina de Helmholtz, que são duas bobinas coaxiais, e cada uma se comporta como uma única espira. E a ideia é que a gente pegue uma única espira e gere um campo magnético mais uniforme com 4, 5, etc. e tal. Então vamos pensar assim, ó, eu tenho uma espira, lembrando que a espira é isso aqui, né? E aí esse cara aqui vai produzir um campo porque você tem corrente fluindo. Então eu vou colocar aqui corrente, opa, corrente sai daqui, corrente entra aqui, tá? Então essa é a situação que a gente tem aqui. Você tem esse cara assim, aqui. Vou colocar agora mais uma do lado da outra. Então aqui, 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 aqui. Olha só. É como se o campo magnético quisesse fazer isso aqui, ó. Aí eu vou entrar aqui, não posso, tem outra espira, vou ter que seguir reto pra cá. Ah, eu vou fazer a volta aqui, também não posso, olha só, tem outra espira, tem que vir pra cá. Tá vendo? Vou continuar. Vamos colocando mais espira. E aqui também. E aí você vai chegar numa situação ideal onde você vai ter toda uma região com campo B uniforme. Que é essa daqui. Tá? Com as espiras todas uma do ladinho da outra, você vai conseguir uma região aqui onde o campo B, toda essa linha aqui, você vai ter um campo B bem uniforme e isso daqui mais ou menos uniforme. Se ele estiver esticado, você vai ter essas pequenas ondulações aqui,
tá? Talvez não seja muito o que a gente quer, mas dependendo do tipo de experimento a gente faz. A ideia é mais ou menos essa. Você criar uma região onde você tem um campo uniforme a partir de espiras enroladas de formas bem compactas. Tá? E esses solenoides são muito usados em válvulas elétricas e outros dispositivos elétrico-mecânicos. Tá? Um campo de um solenoide real, ele tem um campo de borda, né, nas extremidades muito próximo. Então, de borda próxima às suas extremidades. Então, tem os efeitos ali. A gente vai assumir um solenoide ideal, onde o campo magnético B é constante no interior e é nulo na parte de fora. Tá? E a gente vai calcular o campo magnético de um solenoide ideal usando a nossa lei de Ampère. Então, olha só, aqui eu tenho várias espiras, onde aqui a corrente está entrando. Cada negocinho desse seria uma espira, tá? Aqui a corrente está saindo. E aí você tem essa região onde gera um campo magnético uniforme. E eu tenho aqui a minha lei, eu tenho aqui meu circuito amperiano que está passando por essa galera toda aqui. Tá? Onde aqui eu estou assumindo que meu campo vai ser uniforme. Então ele vai ser o mesmo em toda essa região. Opa, uniforme. Tá? Então eu vou pegar esse meu circuito amperiano aqui, tá? Que é um quadrado de lado H, e eu vou separar esse circuito fechado de A a B, de B a C, de C a D, de D a A. E isso aqui é M0 vezes o I envolto pelas minhas correntes. Tá? Mas olha, num solenoide ideal, fora eu estou assumindo que o campo é zero. Zero. Aqui, o meu DL está apontando nessa direção e ele está perpendicular ao campo magnético B. Então aqui, toda essa região aqui é zero e aqui ele é perpendicular ao B, então esse cara daqui vai dar zero. Mesma coisa de DA vai dar zero, que é isso daqui. E aqui, o meu B, olha só, ele está junto na mesma direção do meu DL, então vai ficar simplesmente a integral de C até D de B escalar DL, que é a integral de C até D de BDL. B é constante, tira da integral. E como isso aqui é um quadrado de tamanho H, isso aqui vai ficar simplesmente B vezes H. Isso aqui é M0 vezes o I envolto por esse circuito. Note que esse circuito não está envolvendo todas as espiras, está envolvendo apenas algumas espiras aqui. Ah, quantas espiras estão envolvendo? Bom, pense o seguinte, se eu tenho Nzinho, tá? Vou definir como número, que ali tá atrapalhando o negócio. Número de espiras por unidade de comprimento. É a minha densidade de espiras. Tá? Então, aqui dentro eu devo ter N fios. Vou colocar assim, N fios aqui dentro. Certo? Qual é a corrente envolta aqui? É a corrente que passa neles, que eu chamei de zero, vezes o número N. Esse é o meu envolto. Ah, mas eu não sei quantos fios eu tenho ali. Eu vou ficar contando? Não, mas se eu tenho a densidade de espiras, ou seja, o número de espiras por unidade de comprimento, eu posso substituir isso aqui como sendo I0 Nzinho vezes H. Porque eu tenho que isso aqui vale H. Então, olha só, a integral de B escalar dl é Bzinho vezes H, que é M0 I0, que é a corrente que passa em cada um dos fios, Nzinho vezes H, isso aqui é o meu número de fios. Ó, cortei H com H e meu B é Nzinho, M0 e 0. Certo? Então eu tenho o campo produzido por um solenoide e eu tenho também, eu posso usar a mesma ideia para um toroide, tá? Que é um eletroímã, né? Onde eu peguei o meu solenoide aqui e liguei uma ponta à outra. E aí ele está aqui, ó, fechado. Ok? Então, o fio é enrolado, é como se você tivesse um donut. O fio é enrolado na forma de rosca, criando uma série de espiras, cada uma com a mesma corrente em seu interior.
Então, para um solenoide ideal, o campo magnético no exterior das bobinas vai ser 0 e o campo dentro vai ser constante. Tá? Então, de novo, eu vou usar aqui a minha regra da mão direita. Então, aqui, ó, nesses fios está saindo corrente, nesses fios de dentro estão saindo a corrente, no fio de fora entrando a corrente, circula. A ANA expira, o meu B está apontando nessa direção. Tá? Então, R1 é o raio interno, R2 é o raio externo do meu donut. Então, tem isso aqui, ó, R1, R2, tá? Vou aplicar aqui a minha lei de Ampère. Eu sei que o campo magnético é sempre tangencial à amperiana, então a integral de BDL é B vezes 2πr, tá? Olha só como a minha amperiana, ela está envolvendo todas as N espiras. Certo? Então vai ser o número total de espiras vezes I, tá? Então B vai ser μ0NI sobre 2πr. Note que aqui você tem uma dependência do raio, então quanto mais perto você está aqui, menor é o campo aqui, maior vai ser o campo. Tá bom? Diferente daqui que não tem uma dependência, porque a gente inclusive assumiu que o campo B é constante nesse solenoide ideal aqui inteiro. Tá? E o sentido é dado pela regra da mão direita. Então, a matéria dessa parte é só isso, tá? Nós vamos ter aí... nós vamos fazer bastante exemplo na aula, já tem o exercício pronto, a lista para vocês. Então, não esqueçam de já voltar a estudar, porque isso já faz parte da última prova. Tá? E aí, na próxima semana, a gente vai entrar no capítulo que é um capítulo bem complicadinho. Então, eu espero que vocês tenham aí toda uma calma para estudar direitinho, principalmente o próximo capítulo, que eu acho que é o capítulo mais difícil do curso. Tá bom? Então, eu fico por aqui e até a semana que vem.